Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o iluminismo e alguns ideais. O iluminismo vem do século XVIII, na Europa do século XVIII, e era a favor do uso da razão. E o ideal seria como era a época, como seria essa época do século XVIII? Porque eles consideravam a época da Idade Média a época das trevas, pois a época das trevas era chamada assim porque a Igreja Católica proibia as ideias e não esclarecia algumas ideias para a sociedade. Nessa mesma época é bom esclarecer o porquê a criação de enciclopédias e qual era a função dessas obras para a sociedade, que até hoje reflete em nosso cotidiano. Elas nasceram em dois países, na França, que é o berço do iluminismo, e na Inglaterra, com as suas inovações. A igreja condenava essa obra, que essas obras só em 1772 foram concluídas, pois essas obras, as mesmas obras, abriram portas para inovações no século XVIII, no século XIX, que seria, dando um exemplo aqui, é bom citar isso também, a citação de algumas inovações de exemplo, eu daria a escala de temperatura, feito por Andrew Celsius, o balão de ar quente, feito pelos irmãos Jacques e Giuseppe, em 1783, o descobrimento do achatamento da Terra, comprovação do achatamento da Terra, feito pelo Pierre. É bom citar, esses são só 3 exemplos, mas para uma metodologia eu acredito que é bom citar cada um dessas inovações que o iluminismo contribuiu. E também na área da natureza, o século XVIII ficou conhecido como o século do naturalismo. Fazer uma descrição sobre a época dos naturalistas é essencial para entender a zoologia e a botânica, pois esses ideais abaixavam as explicações do cristianismo sobre a natureza e a humanidade. Então, descrever isso aí é essencial para ter o conhecimento exato do raciocínio humano. Na ideia da política, analisar e compreender sobre o iluminismo e o absolutismo. O iluminismo era contra o absolutismo. Então, compreender os seus ideais, as suas críticas e as suas defesas. Dando um exemplo aqui, eles criticavam o antigo regime, a desigualdade entre os homens, privilégios nobres, aos nobres e ao clero, né? Eles criticavam isso, os iluministas, o poder central na mão do rei, como se fosse o poder viesse de Deus. E a economia mercantilista. Eles queriam uma economia liberal, como de exemplo
Adam Smith, no livro da Riqueza das Nações. Na defesa deles, se a gente fosse fazer uma citação, seria os governos liberais, a separação da esfera pública e da esfera privada, a igualdade jurídica, tipo do poder legislativo, executivo e judiciário. Esses três poderes é essencial para a divisão de uma sociedade certa, igualitária, a liberdade de expressão e o avanço da ciência. É isso que eles defendiam. Já alguns filósofos iluministas tinham a ideia de uma sociedade igualitária, como Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que os homens nasciam livres, acreditava que os homens nasciam bons. O que corrompia eles era a sociedade. Analisar isso é essencial, pois faz que temos a compreensão como é a liberdade de hoje em dia do que antigamente. Hoje nossos direitos são bem mais abrangentes do que na época dos reis absolutistas. Já Kant defende o espírito da razão e a impressão dos sentidos externos são apenas matéria-prima para o conhecimento. Mosquiteu é o primado da lei. Se a gente fosse analisar cada um deles, é bom sempre ter alguma citação. E uma dessas citações, para a gente analisar cada uma delas, seria o respeito da liberdade da vida, além dos direitos políticos e dos cidadãos. Esse é o que o Mosquiteu defende. Já Voltaire é o liberal. Ele defende o progresso, a ciência e o racionalismo. Acima de tudo, a liberdade de expressão. Cada um deles, se a gente for analisar para compreender, é bom para entender como funcionam nossos dias de hoje. Como surge a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Alguns reis da época adotaram esses conceitos, como é conhecido como Despótimos esclarecido. Alguns exemplos dos reis é a Catarina II da Rússia, Frederico da Prússia e o Marquês de Pombal. Descrever cada um deles para o conhecimento é muito importante, pois reconhecerá as nossas divisões de análise sobre cada uma delas. Já na área da economia, o Adam Smith, como eu disse, sobre o livro A Riqueza das Nações, ele acreditava numa economia liberal, que nós não precisávamos dos reis para fazer uma economia. Se eu quisesse pegar, eu posso negociar com um país de fora, não precisava negociar direto com o rei, como era o pacto colonial com o Brasil e Portugal, antes da família real chegar aqui no Brasil. Né? Então, a gente podia fazer uma economia liberal, fazer negócios com outros países. É bom entender isso porque hoje funciona isso. A gente faz negócios com outros países, nossos países com outros países. Isso seria a ideia de uma economia liberal antigamente, que hoje em dia já vivemos isso. Os ideais iluministas também já teve influências nas revoluções, como a Revolução Francesa, a Revolução Americana, dando exemplos aqui,
Confidência Mineira, a Congeração Baiana. Esses são pequenos exemplos que hoje entendemos em questão histórica, na história, sim, como funcionou as suas revoluções e como é que é hoje em dia a nossa sociedade nessa questão das revoluções em cada desses países e no nosso próprio país também, e como surgiu. Então é isso, valeu, muito obrigado e até mais.